Um estrondo rompeu o silêncio da floresta, fazendo Max abaixar seus binóculos. Ele girou a cabeça, atento, e avistou algo inesperado. Um lobo se debatendo nas águas do lago, sua pelagem escura surgindo e desaparecendo nas correntezas agitadas. O olhar fixo do animal, cheio de desespero e determinação, o alcançou, como se implorasse por socorro. Max sentiu o coração acelerar, os instintos lhe gritando para manter distância, mas a visão daquele predador impotente o arrastava para mais perto. Max sabia que os lobos eram predadores temidos, mas ali, diante de seus olhos, estava um animal que parecia mais uma vítima impotente, lutando contra a correnteza implacável do lago. Os movimentos do lobo se tornavam mais fracos a cada segundo, e ele parecia estar à beira da exaustão. Sentindo o peso da urgência, Max correu até a margem, com os olhos varrendo o entorno em busca de qualquer coisa que pudesse usar para ajudar o animal. Não havia tempo a perder. A situação era crítica. O lobo, que antes exibia uma determinação feroz, agora parecia resignado, como se soubesse que suas forças estavam acabando. Max, sem hesitar, jogou a jaqueta e os sapatos de lado e entrou na água. O frio o atingiu imediatamente, mas ele não parou. Avançou com cuidado, sentindo a força da corrente puxá-lo e tentando manter um ritmo constante. Quando se aproximou o suficiente, ele sussurrou baixinho: "Calma." O lobo ergueu o olhar e seus olhos refletiam um misto de medo e esperança. Um reconhecimento quase instintivo da presença de Max. Mesmo temendo uma reação imprevisível, Max se aproximou cautelosamente, posicionando-se atrás do lobo. Ele o agarrou pelas costas, pressionando o corpo contra o dele. O lobo deu um breve tranco, mas, exausto, deixou-se segurar. Max firmou o aperto e, com esforço controlado, puxou-o até as águas mais rasas, onde a corrente diminuía sua força. Quando finalmente chegaram à margem, o lobo tropeçou para fora da água, arfando, com o pelo embaraçado e encharcado. Max soltou um suspiro de alívio ao vê-lo seguro em terra firme, observando enquanto o animal recuperava o fôlego. Por um instante, os olhares de ambos se cruzaram em uma troca silenciosa, um entendimento profundo entre homem e fera. De repente, o lobo desviou o olhar e, com passos vacilantes, afastou-se para a floresta. Max o acompanhou com os olhos enquanto ele se esgueirava pelas sombras, até que desapareceu por completo entre as árvores. O alívio e a adrenalina começaram a dar lugar ao cansaço, e Max se deixou cair na grama, respirando fundo. Ele sabia que tinha feito a escolha certa ao arriscar sua própria segurança para dar uma nova chance àquela criatura. Recuperando-se aos poucos, Max foi invadido por um sentimento de reverência. Ele acabara de testemunhar a feroz vontade de sobreviver que impulsiona até os predadores mais temíveis. Mas agora ele sentia o peso do cansaço. Salvar o lobo o esgotou, deitado na grama, seus pensamentos se voltando brevemente para Emma, que deveria voltar de sua viagem naquela noite. Desde o início, Max e Emma eram bem diferentes. Ele com suas mãos calejadas e o amor pela floresta. Ela, imersa no mundo dinâmico dos negócios e no rigor das planilhas. No entanto, foram exatamente essas diferenças que criaram uma conexão especial. Max admirava a confiança e a determinação de Emma, enquanto ela encontrava serenidade na simplicidade da natureza e no refúgio que Max oferecia. Juntos, aprenderam a valorizar e respeitar as rotinas e paixões um do outro, criando um equilíbrio que parecia fortalecer ainda mais a relação. Perdido nesses pensamentos e no calor que essas lembranças traziam, Max se deu conta de que já era hora de voltar para casa. O céu começava a ganhar tons de laranja quando ele recolheu suas coisas e se preparou para partir. De repente, o som de um latido distante quebrou a calmaria. Um som que Max conhecia bem. Era Ranger, seu fiel companheiro. Preocupado, Max correu em direção à cabana e, sem que ele percebesse, o lobo começou a segui-lo pela trilha, mantendo distância como se não quisesse ser percebido. Ao chegar, Max sentiu um frio na espinha ao ver a porta da cabana entreaberta. Lá dentro, tudo estava fora do lugar. Móveis revirados, objetos espalhados pelo chão, sinais claros de que algo terrível havia acontecido. Ele chamou por Emma, mas sua voz se perdeu no silêncio sufocante do ambiente. Com o coração apertado, Max começou a sentir o desespero se infiltrar, até que um ganido suave o trouxe de volta. Virando-se, ele avistou o Ranger tremendo, e ao lado dele, o lobo que ele havia acabado de tirar da correnteza. Max ficou atônito. Como era possível?
havia acabado de resgatá-lo e agora o animal estava ali, ao lado de seu cachorro, encarando-o com uma intensidade incomum. O lobo deu um passo à frente, balançou a cabeça em direção à floresta e recuou, como se esperasse que Max o seguisse. Max hesitou, intrigado. Seria possível que o lobo soubesse algo sobre o desaparecimento de Emma? Será que havia algum vínculo entre o estranho comportamento do lobo e a súbita desordem na cabana? Ele não podia ignorar o instinto que o empurrava para a frente. Com um último olhar para a cabana vazia e para Ranger, ele seguiu o lobo, que já se adiantava entre as árvores. A floresta ao redor parecia mais densa e opressora à medida que avançavam. O lobo mantinha-se à frente, com as orelhas em alerta e farejando o ar, enquanto Max tentava decifrar o enigma. A sensação de ser observado aumentava, e o silêncio era tão profundo que ele podia ouvir o som de sua própria respiração. Finalmente, o lobo parou ao chegar a uma clareira, onde Max sentiu que algo estava diferente. O ar parecia denso, carregado, como se a própria floresta esperasse pelo próximo movimento. Foi então que Max viu Emma, amarrada e vulnerável no centro da clareira, com o lobo permanecendo próximo, inspecionando o ambiente ao redor como um verdadeiro guardião. Max se aproximou cautelosamente, mantendo a atenção nos arredores, enquanto o lobo, silencioso, parecia assegurar-se de que estavam sozinhos. A tensão só se dissipou ligeiramente quando Max ajoelhou-se ao lado de Emma, aliviado ao vê-la sem ferimentos, mas ainda atento aos arredores. Max cortou as cordas que prendiam Emma e a ajudou a se levantar. Ele a observou atentamente, notando como seus olhos refletiam o alívio de estar ao seu lado. O lobo mantinha-se à margem, vigilante, como se aguardasse o próximo movimento. Emma, ainda trêmula, envolveu Max em um abraço firme, deixando escapar um suspiro que misturava alívio e exaustão. "Precisamos voltar para a cabana", sussurrou ela com a voz ainda marcada pelo medo. Enquanto retornavam, um silêncio tenso envolvia o casal, interrompido apenas pelos passos na vegetação rasteira. Max olhou ao redor procurando o lobo que antes os acompanhara, mas agora ele parecia ter se desvanecido entre as sombras da floresta. De volta à cabana, Emma começou a contar o que havia acontecido. "Eu tinha acabado de voltar da viagem e decidi pegar um atalho pela floresta para te surpreender. Achei que te encontraria na pedreira. Foi então que surgiram aqueles homens me perguntando sobre você e sobre o que sabe da caça ilegal. Eu não tinha como fugir." A preocupação tomou conta do rosto de Max enquanto ouvia cada palavra. Ele segurava as mãos de Emma tentando absorver o que ela dizia. Então, ela hesitou por um momento, antes de continuar em um tom mais baixo. "E eu vi o rosto de um deles", ela disse, os olhos fixos nos de Max. Ele se virou e olhou diretamente para mim. Tinha uma cicatriz marcante no rosto e parecia que queria que eu visse cada detalhe. Foi como se ele estivesse deixando claro que estavam te atacando diretamente. Max sentiu um aperto no peito, a raiva e o medo se misturando ao imaginar a cena. Ele sabia que Emma era forte, mas o fato de ela ter enfrentado aquilo por causa de seu trabalho na conservação o deixava ainda mais determinado a protegê-la. No entanto, ele também sentia uma profunda admiração pela resiliência dela. "Você é incrível", ele disse, apertando suas mãos. "Nunca pensei que eles iriam tão longe. Mas vamos enfrentar isso juntos." Cientes de que não podiam perder tempo, Max e Emma decidiram seguir imediatamente para a delegacia, conscientes de que precisavam relatar o ocorrido para que os caçadores fossem capturados. Chegando lá, foram recebidos pelo xerife Johnson, um homem conhecido por seu rigor e experiência com crimes contra a vida selvagem na região. Max narrou tudo o que aconteceu, detalhando a cena na clareira e o sequestro de Emma, deixando claro que a situação era uma retaliação dos caçadores ilegais, que estavam enfurecidos pelos esforços de conservação dele. Emma, ainda visivelmente abalada, completou o relato, explicando que tinha visto o rosto de um deles e deixado claro que Max era o alvo devido às suas campanhas contra a caça ilegal. O xerife Johnson escutou atentamente e anotou cada detalhe, demonstrando uma preocupação visível com o nível de agressividade dos caçadores. Ele sabia da reputação de Max como conservacionista e reconhecia que a situação exigia uma resposta urgente. Prometeu fazer o possível para localizar e prender os responsáveis, mas também alertou o casal sobre os riscos, pois esses criminosos eram conhecidos por sua impiedade. Ao deixarem a delegacia, Max e Emma estavam mais determinados do que nunca. A luta contra a caça ilegal agora era pessoal, e ambos sabiam que fariam de tudo para garantir que esses caçadores enfrentassem as consequências de seus atos.
Com o passar do tempo, as semanas se tornaram meses, e a vida começou a retomar um ritmo mais calmo. Max voltou ao seu trabalho de conservação com renovado vigor, dobrando os esforços para proteger a fauna que ele considerava seu lar. Emma, embora abalada, manteve-se resiliente e se dedicou à carreira, valorizando ainda mais os momentos tranquilos e o companheirismo que compartilhavam. No entanto, uma inquietação persistente assombrava Max. Ele não conseguia afastar a sensação de que o perigo ainda pairava sobre eles, como uma sombra invisível do passado. Infelizmente, essa preocupação se materializou em uma noite silenciosa. Enquanto cuidava do jardim ao lado da cabana, Max ouviu um ruído vindo dos arbustos próximos. Instintivamente, ele pegou sua faca de caça e se aproximou cautelosamente. Nesse momento, uma figura emergiu das sombras. Um homem usando trajes camuflados, empunhando um rifle. Max sentiu um frio na espinha enquanto examinava o rosto do estranho. Seus olhos percorreram cada detalhe até que ele notou uma cicatriz. A imagem das descrições de Emma ecoou em sua mente. Ele soube então, sem dúvida, que estava diante de um dos caçadores que a haviam ameaçado. Eles estavam de volta, claramente movidos pela intenção de vingança e dispostos a eliminar a ameaça que Max representava para seus negócios ilegais. Sem hesitar, Max avançou em direção ao intruso. Segurando a faca com firmeza e com uma voz cheia de determinação, ordenou que ele fosse embora. O caçador, porém, riu e ergueu o rifle. "Acha que pode nos assustar, caçador? Não vamos embora até terminarmos o que começamos." Max manteve-se alerta, os olhos fixos nos movimentos do homem à sua frente. De repente, o lobo emergiu das sombras. Seus olhos se fixaram no caçador, revelando uma ferocidade ameaçadora. Sem aviso, o lobo saltou sobre o homem com um ataque certeiro. O caçador, pego de surpresa, tropeçou para trás, deixando o rifle cair. Max agiu rápido, desarmando-o e assumindo o controle da situação. Enquanto o homem se retirava, derrotado e humilhado, Max o observou desaparecer na escuridão, aliviado por saber que a ameaça havia sido, pelo menos temporariamente, neutralizada. Ao seu lado, o lobo permanecia firme, uma presença imponente que simbolizava o laço que haviam construído em meio à adversidade. Max estendeu a mão, hesitante, sentindo um leve traço de tensão ao se aproximar da cabeça do lobo. Embora soubesse que o animal lhe era leal, ele ainda respeitava a natureza selvagem que se escondia sob aquele olhar vigilante. "Você nos salvou", murmurou, profundamente grato por ter aquela companhia silenciosa e ao mesmo tempo poderosa diante do perigo. Mais tarde, o xerife Johnson trouxe uma notícia que aliviou o casal. O caçador, ferido pelo lobo, havia sido levado ao hospital, onde as marcas das feridas foram rapidamente identificadas como feitas por um animal. Sob pressão, o homem confessou tudo, incluindo o sequestro de Emma, e revelou os nomes e localizações de seus cúmplices, que logo foram presos. Max e Emma sentiram uma profunda gratidão pelo lobo, cuja intervenção fora fundamental para desmascarar a rede de caçadores ilegais. Com o passar do tempo, o lobo tornou-se uma presença silenciosa nas terras ao redor. Sua figura, embora distante, era uma constante lembrança de força e resiliência. Max o avistava nas sombras, patrulhando as redondezas como um guardião em vigília. Para Max e Emma, o lobo simbolizava algo além de proteção. Ele era a prova viva da conexão misteriosa entre homem e natureza, uma aliança que desafiava qualquer lógica. Se você gostou dessa história e quer acompanhar mais momentos emocionantes de conexão com os animais, não se esqueça de se inscrever no canal. Agora imagine um guarda florestal e seu fiel pastor alemão, parados diante de um ninho misteriosamente silencioso. O cão, sempre atento, fareja o ar com inquietação. Intrigado, o guarda florestal sobe a escada e, ao olhar para o ninho, seu coração dispara. As perguntas começam a surgir. O que ele encontrou ali em cima? Por que alguém o avisou para parar de procurar onde não deve? Quer descobrir o que realmente estava no ninho e se envolver em uma trama cheia de suspense e mistério? Não perca o próximo vídeo do canal Amo Meu Patudo. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela e venha comigo. Prepare-se para uma aventura que vai te prender do começo ao fim. Até lá!